E agora, para não tomar mais tempo, porque a gente tem um próximo painel daqui a pouco sobre a transição energética, eu passo a palavra já para o Marcelo. Por favor, doutor Marcelo. Bom, boa tarde. Eu acho que vai pôr uma projeção aqui. Enquanto isso, eu vou, de certa forma, cumprimentando a Adélia, né, enquanto presidente aqui da nossa mesa. Já queria fazer um parênteses para dizer, Rita, adorei sua apresentação, sou fã da Rita. E queria deixar isso já registrado e apoio, Somos né? Acho que vários nós aqui apoio o pleito também que foi aqui colocado e concordo com ele. Doutor Alexandre, prazer dividir esse painel com o senhor, com Vossa Excelência. A todos uma boa tarde. Quando recebi o convite para, de certa forma, trazer aqui algum tipo de consideração, primeiro achei que o presidente estava um pouco fora do prumo de ter essa ousadia, mas, de certa forma, me senti muito honrado e muito contente em estar aqui com todos vocês. É óbvio que tem um frio na barriga que vai sendo amenizado quando a gente vai olhando, né, ali para o auditório e vai vendo algumas pessoas que a gente já tem alguns contatos, né, que sabem que vão ser um pouco mais gentis com a gente, provavelmente bater uma palma um pouquinho mais forte porque nos conhece, não pelo conteúdo em si propriamente. Bom, eu também gostaria aqui de parabenizar a diretoria da UBA, não só pelo evento, mas por toda essa condução. Também sou um dos membros fundadores da UBA com muita honra e com muita satisfação. Eu fui convidado, inclusive, para participar do primeiro evento, né, que foi em 2017, e eu estava em lua de mel. Então eu falei, não, eu não posso perder a lua de mel especificamente. Então essa eu vou ter que declinar. Eu gostaria também, obviamente, de dizer do momento inspirador que a gente teve com relação ao nosso painel da parte da manhã. Eu acho que todo mundo que trabalha com direito ambiental tem que necessariamente reconhecer que o direito ambiental é calcado em cima de 3 pessoas, que são Paulo Afonso, Edson Milaré e Paulo Bessa. Né? Qualquer pessoa que chega para mim, de vez em quando tem uma ousadia de dar algumas aulas, e qualquer pessoa que chega para mim e pergunta, quero saber um pouco sobre direito ambiental. Você não tem outra resposta que não seja Paulo Bessa, Edson Milaré e Paulo Afonso. Então, quando a gente reúne, eles trazem para a gente uma certa palavra de conforto, né? Eu estava aqui sentado ao lado do Paulo Afonso e o pessoal lá no escritório mandando, pede autógrafo, né? Isso, é o sentimento que, de certa forma, a gente tem ao lado dessas pessoas, e quando a gente aproxima, piora também a nossa nervosia de estar aqui na frente e falar depois deles. Mas vamos lá. Bom, eu trouxe aqui um tema, eu fiz uma proposta um pouco diferente com relação aos colegas que me antecederam, e eu trouxe aqui uma proposta da gente fazer um mergulho um pouco mais específico em um tema propriamente com relação à jurisprudência ambiental, especialmente aquilo que diz competência do STF. Eu refleti muito para chegar nesse tema. É um tema do qual eu já me dediquei algumas vezes em alguns trabalhos, e toda vez eu fico com a sensação que é um tema velho, sabe? Assim, eu abro e sinto aquele cheiro. Eu lembro do livro do Lowenstein que eu peguei na Faculdade de Direito do FMG, que era de 1944, em que eu tinha que usar máscara para ler o livro. Então, assim, eu tenho a sensação, quando a gente vai falar de federalismo, que, de certa forma, é um tema velho. E eu falei, será que é o tema para esse momento? Será que é isso que a gente tem que trazer para esse debate? E aí, fui ali folhear e browsear a jurisprudência do STF e me dei de conta com 2 julgamentos do ministro Gilmar Mendes, cujo relator foi o ministro Gilmar Mendes, inclusive um que começou com o Nunes Marques, mas foi alterado pelo ministro Gilmar Mendes, em que esse tema tinha acabado de ser julgado. Tem um que eu vou trazer aqui, ele inclusive nem publicou acordo ainda, ele saiu no informativo 1097 do STF, ou seja, um dos últimos informativos do STF, que mostra que, querendo ou não, esse tema ele tem uma certa importância. Mas ele é um tema grande, que então eu propus aqui que a gente fizesse um recorte, e eu vou falar especificamente de um problema que existe no âmbito do conflito federativo, que é quando a gente trata da possibilidade da proteção ao meio ambiente, que está ali no rol das competências concorrentes e abre espaço para a União, para os estados e, inclusive, para os municípios, dentro de algumas limitações, tratar sobre esse tema, e alguns temas que estão dentro da ótica ou dentro da fonte de competência privativa da União.
né, que é uma forma da gente pensar um conflito federativo que é um pouco diferente, né? Ele não é dentro da própria competência concorrente, que a gente vai pensar da norma geral, da norma específica, mas é a gente pensar da fonte da competência, né? Ou seja, dar um passo acima e olhar de onde que a gente vai tirar essa fonte de competência para tratar sobre esse assunto. E aí a gente vai falar um pouco sobre a jurisdição constitucional. Mas por que eu fui? Além do fato de que nós temos ainda julgados recentes a respeito disso, nós temos o fato que hoje é aniversário também da nossa Constituição e não devemos nos esquecer com relação a isso. E eu trouxe uma reflexão inicial que casa muito com as falas do professor Bessa hoje pela manhã e também a do professor Admilaré, bem como daquelas pessoas que me precederam, sobre um advogado carioca e procurador-geral da República em 1992 que chamava-se Luiz Roberto Barroso. E ele vai dizer que, e isso é muito claro ao direito ambiental, que a gente vai beber a fonte inicialmente do direito ambiental, especialmente da Europa. Né, o professor Bessa contou para a gente aqui como que isso vai nascer lá, especialmente de uma preocupação sueca. E dentro dessa lógica, o Barroso vai dizer que o terceiro mundismo tem suas vantagens. Uma delas é nos tornar como cosmopolitas, porque nós temos que olhar para a ciência que, de certa forma, é produzida lá do lado de fora. Ou seja, a gente se senta ali na beira do nosso terceiro mundismo e vamos olhar para fora. Mas ele não para aí, porque a questão é, nós não vamos simplesmente pegar isso e viver. Nós temos os nossos problemas aqui, nós temos os nossos vizinhos que vivem com os mesmos problemas e, de certa forma, trazem algumas soluções para isso. E nós temos muitos problemas. Né? Ele vai colocar no país da malária, da seca, da miséria absoluta, dos menores de rua, do drama fundiário, do sem terra, há, por certo, mais uma preocupação moderna, a degradação do planeta. E essa preocupação que vai fazer a gente pensar que ela é uma boa oportunidade para sermos originais e elaborarmos o nosso discurso próprio, que pode até coincidir substancialmente com o que vem lá de fora, mas que deve ser fruto de uma reflexão autônoma. Então nós temos que pensar aqui o nosso direito constitucional, propriamente dito, dentro dessa reflexão. Bom, aqui só para indicar mais ou menos, é óbvio que existem algumas divergências teóricas e dogmáticas sobre esse ponto, mas eu queria, de certa forma, pontuar qual o pensamento que vai nos chegar lá para a análise do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, entender que, obviamente, a Constituição vai organizar ali 3 fontes normativas, né? Aquela que organiza o Estado, aquela que declara direitos e aquela que traz um conjunto de normas programáticas. Isso aqui não tem nada muito específico. E vou me ater a uma teoria, e isso é importante para a gente entender, uma nova fronteira de um direito constitucional, conhecido como direito constitucional ecológico, de que todas as normas constitucionais possuem eficácia. Né, superando aquela doutrina tradicional, especialmente o professor Zé Afonso, né, Zé Afonso da Silva, sobre a eficácia contida das normas constitucionais. Né? Então, mesmo as normas programáticas, ou mesmo as normas que vão ali direcionar o pensamento e a organização social, eles têm, de certa forma, uma efetividade que vai ter uma coação e uma necessidade de cumprimento, especialmente dentro do âmbito da jurisdição constitucional. E aí a gente vai falar um pouco sobre essa evolução constitucional. Né? Os primeiros textos constitucionais, especialmente o texto português de 1976, não os primeiros textos, mas os primeiros textos a incorporarem a proteção ambiental, exatamente, eles trouxeram ainda dentro de uma lógica de normas programáticas, né? De aspirações, de direcionamentos que de certa forma, esses pais iam seguir, assim como, de certa forma, a gente se inspira dentro do artigo 225. Ele vai trazer, posteriormente, um reconhecimento a respeito de um direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Né? Então, uma segunda etapa, uma segunda vertente do constitucionalismo ambiental, que, posteriormente, alguns autores vão chamar de constitucionalismo ecológico, ele parte desse reconhecimento, então, do direito fundamental. E aí ele vai para uma terceira etapa, que é inspirada, assim como o professor Bessa nos trouxe hoje mais cedo, primeiro, numa organização supranacional, né, de tratados internacionais, de discussões internacionais sobre a questão ambiental, e, num segundo momento, do próprio movimento social. A ponto do professor Ingo e o Thiago apontarem no livro deles de Introdução ao Direito Ambiental que os movimentos sociais que, de certa forma, reclamam pela melhoria da qualidade ambiental constituem fonte do direito. Eu não sei se eu vou até lá,
mas é bom que a gente traga essa nota para a gente entender exatamente para onde que a gente está caminhando, também dentro da linha que o professor Edson trouxe. Bom, segunda coisa que a gente precisa pensar para entender, então, essa questão da jurisprudência que eu vou trazer, que é a questão da formação do federalismo brasileiro, né? Primeiro, para começar, que é uma coisa, que é um dado que a gente não se atenta, né, tendo em vista a nossa realidade, mas, na verdade, o federalismo é exceção. De 196, 98, 200 países da ONU, seja lá quais forem, apenas 27 adotam um regime federal. Porque o regime federal, ele é uma engenharia jurídica complexa de ser organizada. E mais do que isso, cada um desses 27 países, eles têm uma realidade de formação com relação ao seu modelo federal completamente diferente do outro. Então, a gente não tem, óbvio que a gente tem parâmetros de comparação de federalismo para a gente indicar aquilo que pode ser constituído como tal, mas a gente não tem um modelo que a gente possa tratar como um modelo, de certa forma, universal. E o nosso, ele nasce muito mais como uma contraposição ao regime unitário europeu, quando a gente tem a ruptura institucional da monarquia, do que propriamente uma história de autonomias regionais, de forças regionais, que façam com que haja necessidade de se organizar dentro desse Estado federalismo dessa forma. Isso faz com que o nosso federalismo seja profundamente assimétrico. E quando a gente pensa assimétrico, nós estamos falando de concentração de competências dentro da União, ou seja, muita coisa que o ente central, de certa forma, precisa fazer, concentração de recursos dentro da União e concentração de poderes da União, como, por exemplo, de intervir nos demais entes. Mas o federalismo brasileiro ainda tem uma marca ainda mais intrigante, que é o fato de elevar os municípios, então, a entes federados. Ou seja, aquele federalismo que já era simétrico, porque ele concentra na União e deixa de ter aquela roupagem clássica, né, dos estados se organizando, ainda é pior porque ele pega o poder do estado e ainda dilui em 5.800, sei lá quantos municípios, né? E aí eu trago a noção básica, né, do professor Horta, Raul Machado Horta, também mineiro, de que o Estado Federal não é uma federação de estados e municípios, né? Estado Federal é uma federação de estados, propriamente dito. E isso vai, então, representar dentro do nosso texto constitucional, que vai trazer 30 competências legislativas privativas da União, enquanto apenas por volta de 17, 18, não lembro agora exatamente o número, relacionadas àquelas que possam ser tratadas de concorrente. Algumas dessas competências, inclusive, que vão, de certa forma, tocar em temas que podem ser de natureza ambiental, ou seja, que possam trazer alguma importância com relação à questão ambiental, como, por exemplo, aquilo que é uma questão muito cara para mim, que trabalho há muitos anos com a mineração, que é a competência privativa da União de legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia, né? Assim como atividades nucleares, que a Rita produziu um artigo excepcional num livro que eu ajudei a coordenar em homenagem à ministra Carmen Lúcia, no Instituto dos Advogados, que vai falando de todo o histórico de competência, de estudo de competência das atividades nucleares no âmbito do STF. Bom, então, onde que está o problema que nós estamos colocando aqui? O problema está justamente no fato de uma concentração de competências na União e isso, de certa forma, interferir com a proteção ambiental, como é o caso de dois exemplos que eu trago aqui para ilustrar o problema. O primeiro é uma lei do município de Lagoa Santa, que eu não sei se vocês conhecem, mas o município de Lagoa Santa ele fica na região metropolitana de Belo Horizonte, e ele primeiro, que tem grandes riquezas ambientais, né? Está dentro de uma área kárstica, então é uma área de muitas cavernas. Ele é onde foi localizado lá o crânio da Luzia, né? Que seria o ameríndio mais antigo a ser encontrado nas Américas. Tem uma questão com uma sensibilidade hidrogeológica bastante importante, ou seja, existe uma preocupação ambiental relevante em Lagoa Santa. E onde eu tenho a área kárstica, Jenny deve estar aí para me apoiar nisso, eu tenho calcário. E onde eu tenho calcário, eu tenho exploração mineral, né? E aí que está o conflito que a gente começa a discutir do município de Lagoa Santa fazer uma lei. E é muito legal esse movimento legislativo municipal, porque ele começa tentando organizar dentro de uma regra de divisão de território, né? Então fica expressamente proibida a instalação futura, né, de atividade minerária dentro da expansão urbana do município.
Aí provavelmente veio algum vereador lá e falou, não, vamos resolver esse trem aqui. Artigo 2º, fica vedado a exploração de minério no município de Lagoa Santa. Ou seja, não precisava nem do primeiro, bastava o segundo, já tinha resolvido tudo. E aí a gente tem aqui também... exatamente. Aí veio alguém lá e já resolveu o problema. E aqui um outro projeto de lei, que é um projeto de lei da Bahia, que eu acho muito interessante também. Esse projeto já está arquivado, mas é um tema também bastante caro, que é uma proibição de construção de barragens de rejeitos de minério, do tipo montante e jusante, em todo o território do estado da Bahia, e a proibição com relação à renovação de licenças ambientais. Esse projeto de lei ele tem uma curiosidade para quem está acostumado a lidar com o tema, porque, para começar, nem toda barragem de rejeito ela tem alteamento. Então, você não precisa necessariamente ter um alteamento montante ou jusante, e essa barragem, que não tem alteamento, não estaria proibida. A segunda coisa é que não existe só o alteamento montante ou jusante, mas existe o linha de centro. Então, assim, até na técnica, esse projeto de lei ele poderia trazer ali, é óbvio que numa interpretação a gente vai falar que é vedar tudo, né? Mas ele tem algumas falhas técnicas que demonstram um certo calor de momento de tentar fazer alguma coisa, né? Uma resposta legislativa não tão pautada na técnica, mas mais nas emoções. Obviamente, um projeto de lei de 2019, não preciso dizer porquê, né? Então, esse é o problema que a gente está falando. Né? Ou seja, uma tentativa, né, de proteger o meio ambiente, uma tentativa de lidar ali com o direito de desastres, que são, para mim, é uma fonte de competência implícita da Constituição e de natureza concorrente, e afetar temas que são, então, de competência legislativa da União. Bom, algumas teorias poderiam surgir a partir disso, como, por exemplo, uma prevalência imediata, automática, à competência da União. E esse é um alerta que o professor Paulo de Bessa faz, um livro muito bom sobre competência federativa, para dizer que até lá, em 2000, na verdade, essa frase original de 2006, alguma coisa está mudando aqui, não sou eu, mas vamos lá. Alguém deve estar ansioso para acabar, eu vou acabar. Oi? Eu estou encerrando. Aqui, é isso aí. O Bessa falar exatamente que, olha, existe uma tentativa de prevalência direta à norma da União, que talvez não seria o caso. E aí alguns vão começar a sustentar um daqueles princípios supertrunfos que o Werner gosta de chamar, eu gosto muito dessa titulação do Werner de princípio supertrunfo, que é o princípio do indúbio pro natura, né? Ou seja, então vamos pensar naquela norma mais protetiva, e a norma protetiva mais vale. Por surpresa, quem levanta a voz contra a norma protetiva é justamente o professor Ingo, para dizer que, olha, não é bem assim. Não é para todos os casos nós vamos pensar necessariamente da gente ter, então, uma norma mais protetiva, né? E uma outra abordagem do professor Andréas, eu acho que cortou aqui, mas, de certa forma, dele falar que não é porque nós estamos falando de uma proteção ambiental que sempre nós vamos maximizar aquela norma de proteção, e a gente tem que voltar à teoria jurídica e entender como que a gente vai aplicar a uma regra de resolução de competência. E aí vem... exato. E aí vem o posicionamento, então, do STF, que eu gostaria de trazer, dentro de uma ideia de um primeiro posicionamento que talvez desse criticado pelo professor Paulo de Bessa, lá no caso, nos primeiros casos julgados a respeito do caso do amianto, né? Eu queria até abordar um pouco aqui a questão do amianto, mas pelo tempo depois a gente pode discutir assim, outro tema, outro momento. Mas o segundo ponto, que é a solução dada então pelo ministro Gilmar Mendes, para fazer uma subsunção a esse tipo de competência, se valendo de 2 requisitos especiais, e esses requisitos foram primeiramente aplicados na ADI 2030, né, que discute ali a lei do Estado de Santa Catarina, que tratava de estruturas próximas ao mar, ao litoral, etc., que de certa forma poderiam causar algum tipo de poluição ambiental. E aí ele vai trazer a ideia de você conjugar a intensidade de uma relação da situação fática normatizada. Ou seja, qual que é o conjunto de fatos que, de certa forma, aquela lei ela está, de certa forma, aproximando, né? E o fim primário dessa norma. Ou seja, no final das contas, o que essa lei quer? Na hora que eu pego essas 2 fontes e observo, eu vou comparar elas com as 2 possibilidades de fonte de competência. Nós estamos falando de proteção ambiental, ou nós estamos falando da atividade minerária, nós estamos falando de uma proteção do direito marítimo, entre outras coisas, né? O que fez com que o ministro Gilmar Mendes, nesse caso de Santa Catarina, decidisse em favor da proteção ambiental.
Ou seja, essas normas feitas pelos estados, elas estão dentro de uma lógica de uma competência concorrente e, portanto, dentro da possibilidade de competência legislativa dos estados. Posteriormente, sobre o mesmo fundamento, o ministro Gilmar Mendes, julgando os casos de organismos geneticamente modificados, iam falar, portanto, da afetação à competência privativa da União com relação ao comércio interestadual, ao trânsito e transporte, aos portos, etc., para afastar uma norma que, de certa forma, trazia a possibilidade de regras protetivas, mas que, no final das contas, estava se imiscuindo diretamente na fonte de competência privativa da União. E esse caso aqui, que é um caso de proibição de PCHs no estado do Mato Grosso, que é um caso que ainda não saiu emenda, foi julgado em maio de 2023, no informativo 1097, que simplesmente leis do estado do Mato Grosso que proibia a construção de PCH no Rio Cuiabá. Usando a mesma técnica proposta lá na DI 2030, então, o ministro Gilmar Mendes vai chegar à conclusão que, no final das contas, a gente vai ter ali uma invasão da competência privativa da União para tratar de recursos hídricos, tendo em vista o Rio ser federal, e também da competência com relação à energia. Bom, a gente tem também, aí eu queria trazer uma última crítica, né, dentro desse cenário, dois julgamentos do ministro Alexandre de Moraes que falam especificamente sobre atividade de mineração e vão afastar leis estaduais que, de certa forma, vão disciplinar alguns aspectos da atividade de mineração. No primeiro, é uma limitação à lavra garimpeira e ao licenciamento ambiental de lavra garimpeiras apenas por cooperativas, e a segunda é com relação ao uso do mercúrio. É muito nítido, é muito claro que essas decisões do ministro Alexandre de Moraes, elas vão se associar, e pena que o Talden não está aqui, porque eu achei que provavelmente ele falaria sobre isso, a uma série de julgamentos de ações diretas de constitucionalidade no STF que vão julgar modelos de licenciamento. Então, a Margarete citou para a gente alguns casos da ministra Carmen Lúcia, existem outros, etc., e elas vão se associar nessa linha com relação ao Alexandre de Moraes. Mas o Alexandre de Moraes ele ainda usa essa mesma regra, mas sem se valer, né, da técnica proposta pelo ministro Gilmar Mendes, para também afastar leis estaduais que vão ali, de certa forma, tocar na legislação minerária. E aí que está o ponto. É a famosa história das 11 ilhas, ou a famosa falta de uma jurisprudência coordenada. Ou seja, os ministros julgam, validam o entendimento, aprovam uma técnica com relação à solução desse problema, na hora que vai para outro ministro, não se vale basicamente dessa regra, começa dentro de uma linha de precedentes que ele mesmo criou, citando seus próprios julgamentos, seus próprios relatos, etc., reforçando muito mais o papel individual do juiz no âmbito do Supremo Tribunal Federal do que propriamente esse papel colegiado de construir uma jurisprudência que seja direcionadora da atuação de todos os membros. E para isso, então, eu trouxe, para a gente fechar, uma reflexão aqui do professor Eros Grau, uma pena o Werner não está aqui também, mas ele vai justamente dizer que ele, no final do livro dele, né, que ele não se cansa de repetir que juízes não produzem justiça. Vinculados pela ética da legalidade, limitam-se a aplicar o direito, atendendo à objetividade das leis. Objetividade que os impede e deveria impedir de decidir arbitrariamente. Vamos nós, a Faculdade de Direito, aprender direito e não justiça. A justiça é lá em cima. Muito obrigado.